Tem uma dor que ninguém vê, mas que guia cada passo seu. Ela acorda com você, anda ao seu lado, te impede de confiar, de se entregar, de avançar. E o mais cruel é que você nem percebe que ela está lá. Só sente o peso, o cansaço, a repetição dos mesmos erros, como se estivesse preso a um destino invisível. Essa dor tem raízes na infância. Não aquela que você lembra, mas a que sua alma registrou em silêncio. A que foi guardada num canto escuro do coração e nunca mais teve coragem de sair. Porque doeu demais. Porque você era pequeno demais. Porque ninguém te explicou como lidar com aquilo. Jung dizia que todo adulto carrega dentro de si a criança que foi. E quando essa criança foi ferida, ignorada, rejeitada ou abandonada, ela não desaparece. Ela apenas se cala, mas o silêncio dela grita por dentro. É por isso que você sente que está sempre lutando contra alguma coisa. É por isso que, mesmo tendo crescido, ainda busca o que faltou lá atrás. Aprovação, segurança, amor. Uma palavra que não veio, um olhar que nunca chegou, um colo que você fingiu não precisar. A criança ferida em você aprendeu a sobreviver, mas não aprendeu a viver. E agora, mesmo adulto, é ela quem reage quando algo te magoa. É ela quem se assusta com o abandono. É ela quem fecha o peito quando sente que pode ser rejeitada. E é ela também que sabota relações, destrói sonhos e adia decisões só para não correr o risco de sofrer de novo. Você não percebe que está vivendo por reflexo. Você se protege de algo que já passou, mas que ainda dói como se fosse hoje. Porque está vivo em você. Porque nunca foi curado. Essa criança que foi ferida em silêncio ainda está aí, esperando que você a reconheça, não com piedade, mas com presença, com escuta, com compaixão. Não se trata de voltar ao passado e reescrever a história. Se trata de voltar para dentro e permitir que essa parte esquecida de você volte a respirar, volte a confiar, volte a existir sem medo. Há um ponto na vida em que tudo começa a desmoronar, sem aviso. E muita gente pensa que é azar, karma ou castigo, mas não é. É só a alma tentando te mostrar que você está vivendo longe de quem você realmente é. Você pode até ter aprendido a parecer forte, mas sua alma não quer mais fingir. Ela quer libertar o que ficou preso lá atrás. E isso só acontece quando você para de correr e começa a escutar. Essa escuta muda tudo. Porque quando você olha para essa criança com amor, algo dentro de você se alinha. A máscara começa a cair. A tensão diminui. O peito amolece. E pela primeira vez em muito tempo, você sente que pode simplesmente ser. Ser quem é, com tudo o que sente, com tudo o que viveu, sem esconder, sem pedir desculpas, sem se encolher. E é aí que começa a cura. Não como um milagre instantâneo, mas como um reencontro lento, profundo, verdadeiro. A criança ferida em você não quer explicações. Ela quer ser vista, quer ser acolhida, quer que você segure sua mão e diga: agora eu estou aqui. E quando você faz isso, sua vida começa a destravar. Muita gente passa a vida inteira tentando consertar o presente, mas continua sendo conduzida por um passado invisível. Você muda de casa, muda de cidade, muda de relacionamento, muda até de aparência, mas por dentro continua sentindo o mesmo vazio, o mesmo medo, a mesma dúvida, porque não é o mundo ao redor que precisa mudar, é o laço silencioso que você ainda carrega com as dores não curadas da sua infância. A criança ferida age como uma lente. Ela distorce tudo. Um gesto de carinho vira ameaça. Um elogio soa como cobrança. Um não se transforma em abandono. Você não está vendo as pessoas como elas são. Está vendo com os olhos de quem, um dia, não foi amado como precisava. E o mais assustador é que tudo isso acontece sem que você perceba. Você vai agindo por defesa, controlando tudo, esperando rejeição, evitando se abrir, reagindo com raiva onde só havia insegurança e se culpando depois por não entender por que fez aquilo de novo. Não é fraqueza, é sobrevivência emocional. Você aprendeu a funcionar assim, a desconfiar, a se calar, a se proteger demais,
porque quando era pequeno, não teve outra escolha. Mas agora você tem. Você pode sim escolher parar de sobreviver e começar a viver de verdade. E esse caminho começa por algo que parece simples, mas é profundo. Acolher. Acolher essa parte de você que ficou congelada no tempo. A parte que ainda espera ouvir que tem valor, que merece amor sem condição, que não precisa se provar o tempo todo para ser. A aceita. Jung dizia que o inconsciente é atemporal, ou seja, para sua psique, o que aconteceu na infância não ficou no passado. Está vivo, atuando, influenciando suas escolhas, seus medos, sua forma de se relacionar. Você pode estar com 40, 50, 60 anos e ainda ser guiado por uma dor de quando tinha 7. Isso não te faz fraco. Isso te faz humano. Mas é preciso coragem para olhar para dentro. Coragem para sentir o que você passou a vida toda evitando. Porque o corpo guarda, a alma lembra e o silêncio de dentro só se desfaz quando você tem coragem de escutar. A boa notícia é que você não precisa entender tudo para começar. Só precisa se permitir sentir, abrir espaço, se aproximar de si com mais gentileza. Quando você olha com verdade para essa criança interna, ela começa a confiar. E quando ela confia, ela se mostra. Com medo, sim, mas também com ternura, com sensibilidade, com um brilho que o mundo ainda não conseguiu apagar. É essa parte sua que guarda a essência, a criatividade, a espontaneidade, o amor mais puro. Não é sobre voltar a ser criança, é sobre resgatar o que ela teve que esconder para você ser aceito e trazer isso de volta com maturidade, com presença, com respeito por tudo o que você foi. Porque só quando você se reconcilia com quem você era, pode ser quem você nasceu para ser. E esse reencontro é o início de uma vida mais leve, mais sua, mais inteira. Algumas dores não gritam, elas sussurram de formas que você não percebe. Estão escondidas nas reações, desproporcionais na pressa constante, na vontade de agradar todo mundo, no medo de ficar sozinho. Estão naquele nó na garganta que aparece sem motivo, naquela tristeza que não tem nome, naquele cansaço que não passa com o sono. É a criança ferida pedindo atenção. Ela não quer que você a ignore mais. Ela só aprendeu a falar por sintomas, por atitudes, por repetições, porque não encontrou espaço seguro para se expressar com palavras. Quantas vezes você já se perguntou por que sente o que sente? Por que não consegue confiar? Por que explode ou se retrai diante de coisas pequenas? A resposta quase sempre vem da infância. Não se trata de culpar ninguém, se trata de entender que o amor que você recebeu pode ter vindo com falhas, ausências, confusões, e que tudo isso deixou marcas. Marcas que moldaram seu jeito de amar, de se proteger, de buscar segurança. Jung nos lembra que aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. Ou seja, se você não reconhece a criança ferida, em você ela toma o controle sem que você perceba. E aí você se vê repetindo histórias, atraindo os mesmos tipos de pessoas, se frustrando com as mesmas situações. Não é azar, é um chamado à cura. Sua alma está pedindo para você voltar ao ponto onde tudo começou. Não para sofrer de novo, mas para reescrever internamente aquilo que foi vivido sem compreensão. E esse processo começa com pequenas perguntas. O que me doía quando eu era pequeno e ninguém percebeu? O que eu precisei esconder para ser aceito? O que eu gostaria de ter ouvido e nunca ouvi? Essas perguntas não são fáceis, mas são libertadoras, porque elas abrem portas dentro de você que estavam trancadas há anos. E do outro lado dessas portas está a sua força, aquela que ficou esquecida junto com a dor. A criança em você não quer mais viver escondida. Ela quer caminhar ao seu lado, quer participar da sua vida com leveza, com criatividade, com confiança. Mas isso só é possível quando você deixa de tratar suas emoções como inimigas e passa a escutá-las como mensageiras. Toda emoção é um convite, e por trás da raiva, do medo, da tristeza, quase sempre existe uma memória não acolhida, uma ferida antiga que ainda espera cuidado. Você não precisa resolver tudo agora, nem entender tudo de uma vez. Só precisa começar a olhar para dentro com mais presença, com mais escuta, com mais amor. A criança ferida em você
não quer explicações. Ela quer ser reconhecida. E quando isso acontece, a mudança começa. Você deixa de reagir e começa a escolher. Deixa de sobreviver e começa a viver com consciência. E então aquilo que parecia impossível começa a fazer sentido. A maior parte da sua transformação acontece em silêncio. Não é barulhenta, não é visível, não vai impressionar ninguém por fora. Mas por dentro, é como se algo finalmente encontrasse seu lugar. Quando você começa a reconhecer essa criança que ficou esquecida, o corpo reage, as tensões diminuem, as lágrimas vêm sem aviso, um alívio estranho, como se algo que estava preso há anos começasse a respirar. É o começo de uma reconexão, não com o passado, mas com a parte mais verdadeira de você. A criança que foi ferida aprendeu a sobreviver sozinha. Ela não confiava mais, não acreditava que alguém viria buscá-la. Então ela se escondeu. Criou máscaras, mecanismos, certezas, tudo para não sentir de novo aquilo que um dia quase a destruiu. Só que essas defesas, com o tempo, viraram prisões. Você se acostumou com elas, e talvez até tenha se identificado com elas. Mas algo lá dentro sempre soube que aquilo não era liberdade. Jung dizia que só aquilo que é aceito pode ser transformado. Então, o caminho não é lutar contra a sua dor, é acolher o que ela está tentando te mostrar, ouvir o que ela ainda carrega e permitir que o amor entre, mesmo onde antes só havia medo. Isso não se faz de uma vez. É um processo. E começa quando você para de se cobrar perfeição e passa a se oferecer presença. Porque a criança em você não precisa de um adulto perfeito. Precisa de um adulto disponível. Alguém que não a silencie mais, que não a ridicularize, que não a abandone de novo, em nome da pressa, do orgulho ou da culpa. Ela quer ser levada a sério, quer ser cuidada com doçura, quer ser lembrada com dignidade. E quando você faz isso, quando oferece esse lugar interno de escuta, algo muda na sua forma de viver. Você passa a se relacionar diferente, a trabalhar diferente, a sonhar diferente. Não por mágica, mas porque sua alma deixou de estar em estado de alerta e começou a confiar. A confiança muda tudo. Ela traz leveza, ela permite descanso, ela abre espaço para alegria sem culpa, para intimidade sem medo, para escolhas sem autossabotagem. E tudo isso começa nesse gesto simples e poderoso. Escutar sua criança ferida sem pressa, sem julgamento, sem tentar consertar, apenas estar com ela, porque só assim ela vai saber que agora, finalmente, não está mais sozinha. Existem dores que ninguém viu, mas que moldaram tudo o que você se tornou. Talvez ninguém tenha gritado com você, talvez ninguém tenha batido, mas às vezes a ausência dói mais do que o ataque. O silêncio fere mais do que o grito. O descaso confunde mais do que a repressão. A criança em você percebeu tudo, cada vez que foi ignorada, cada vez que precisou esconder o que sentia, cada vez que não foi protegida. E essas experiências se tornaram códigos invisíveis dentro de você. Códigos que hoje dizem o que você merece, até onde pode ir, quanto pode sonhar, quanto deve se calar, quem pode amar você. E nada disso é verdade, mas se parece com verdade porque foi aprendido muito cedo, quando você ainda acreditava que tudo era sua culpa. Jung sabia que o inconsciente guarda tudo aquilo que a consciência não deu conta de processar. Por isso, muitas das suas reações hoje não vêm do presente. Vêm de uma parte sua que ficou congelada no tempo. Uma parte que ainda está tentando entender por que não foi vista, não foi escolhida, não foi protegida. Você pode ter tido uma infância aparentemente boa, mas a alma sente o que os olhos não veem. Ela sente a falta de presença, a falta de escuta, a falta de amor real. E quando isso acontece, você cresce com fome emocional, fome de atenção, de validação, de toque, de verdade. Essa fome não some com o tempo, ela apenas muda de forma. Você busca nos outros aquilo que deveria ter recebido em casa. Você se cobra por não ser mais forte, mais confiante, mais decidido. Mas ninguém te ensinou como ser. A boa notícia é que agora você pode ensinar isso a si mesmo.
Você pode ser o adulto que aquela criança não teve. Pode oferecer segurança, pode oferecer paciência, pode criar, dentro de você, o espaço que sempre buscou fora. Isso não apaga o que passou, mas transforma o que ainda dói. Porque a criança ferida em você não está pedindo para esquecer. Ela está pedindo para ser lembrada com amor. Está pedindo para ser incluída, não negada. Está pedindo para viver com você, não contra você. E quando você aceita isso, a cura começa a acontecer de um jeito natural. Você começa a se sentir mais inteiro, começa a parar de se punir, começa a confiar mais no que sente, começa a respirar com mais leveza. É como se o corpo percebesse que agora ele pode relaxar, porque finalmente, depois de tanto tempo, você chegou. Às vezes você sente que não está vivendo, só funcionando, faz o que precisa ser feito, mas sem alma. Sorri, mas não se sente presente. O dia passa e, no fim, parece que você não esteve realmente ali. Isso acontece quando a criança em você ainda vive escondida, quando sua essência foi adaptada demais, quando você passou tanto tempo tentando ser aceito que esqueceu quem era antes de se moldar. O excesso de esforço cansa, porque nada é mais exaustivo do que tentar sustentar um personagem. Jung sabia que a individuação, o processo de se tornar quem você é, exige atravessar o que foi construído como máscara. E a primeira grande máscara geralmente é feita na infância. Você se adapta ao que esperam. Você reprime o que não agrada. Você se desconecta do que sente. Tudo para caber. Tudo para não ser rejeitado. Só que, com o tempo, você se esquece de quem está por trás dessa adaptação e começa a acreditar que é essa versão programada, controlada, desconectada. Mas sua alma não esquece. Ela continua enviando sinais. Vontade de chorar sem motivo. Vontade de sumir, de recomeçar. Uma sensação estranha de que algo está faltando. É sua essência chamando por você. A mesma essência que foi deixada de lado quando você, ainda pequeno, percebeu que não podia ser totalmente você. A cura começa quando você deixa de lutar contra essa parte esquecida. Quando para de tentar se encaixar em moldes que te sufocam. Quando começa a se aproximar do que é verdadeiro, mesmo que isso te assuste. A verdade assusta no início, porque ela exige ruptura, exige desapego, exige silêncio, mas também é nela que você reencontra sua liberdade, a liberdade de sentir sem se justificar, de existir sem se moldar, de amar sem medo, de criar uma vida que tenha sua cara, seu ritmo, seu sentido. E para chegar nisso, é preciso voltar, não ao passado em si, mas à raiz da desconexão. A criança ferida não precisa mais se esconder. Ela não é frágil, ela é sagrada. Ela carrega a potência da sua luz, a coragem de ser sensível, a beleza de ser inteiro. E quando você caminha ao lado dela, o mundo começa a te tratar de um jeito diferente, porque agora você se trata de um jeito diferente. Você se respeita mais, se escuta mais, se protege com sabedoria e não com dureza. E tudo aquilo que parecia impossível começa, pouco a pouco, a se tornar realidade. Quando você começa a se lembrar de quem era antes de tudo desandar, algo se ilumina por dentro. Talvez você tenha sido uma criança curiosa, amorosa, sensível demais para o mundo em que cresceu. E talvez tenha aprendido cedo que sentir era perigoso, que demonstrar era fraqueza, que confiar era arriscado. Então, você se fechou, guardou, sua ternura atrás de respostas rápidas, sua doçura atrás de uma postura firme, seu brilho atrás de metas, de tarefas, de urgência. Mas agora, a alma está chamando de volta aquilo que foi deixado para trás. Jung dizia que o processo de cura começa quando o inconsciente se torna consciente. E nesse caminho, a criança ferida deixa de ser um fantasma que assombra e passa a ser uma presença que orienta. Ela não quer vingança, não quer explicações. Ela quer espaço. Ela quer ser escutada com verdade. Quer que você a abrace com a força que só o adulto em você pode oferecer. Esse abraço muda tudo, porque ele não nega o que você viveu, mas também não te condena a repetir para sempre o mesmo enredo. Ele diz: agora eu vejo você, e estou aqui. Esse tipo de presença
tem um poder que nenhuma terapia sozinha alcança, porque ela vem de dentro. É quando sua consciência escolhe acolher em vez de reprimir, escutar em vez de ignorar, sentir em vez de fugir. E ao fazer isso, você começa a recuperar partes suas que estavam adormecidas, a leveza, a criatividade, o encantamento pelas pequenas coisas, a fé silenciosa de que é possível ser feliz de forma simples e verdadeira. A criança em você sabia disso. Ela dançava sem razão, cantava sem vergonha, acreditava no invisível, se entregava inteira a cada momento. Essa essência ainda está aí, mas está por trás das feridas, por trás dos traumas, por trás das defesas que você ergueu para se proteger do que o mundo te ensinou a temer. Agora é hora de desaprender o medo, de soltar as couraças, de permitir que essa alma antiga e sensível respire de novo. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa parar de se abandonar, porque cada vez que você se escuta, uma parte da sua história é reescrita, não com palavras, mas com presença, com verdade, com amor. E é isso que vai aos poucos desfazendo as correntes invisíveis que ainda te prendem ao que já passou. Não importa quanto tempo se passou, a criança em você ainda está esperando ser libertada. Você chegou até aqui porque algo dentro de você nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando a dor era maior que as palavras, mesmo quando você achava que não tinha mais forças. Havia uma parte sua que continuava acesa. Essa parte é a criança que você foi e que nunca parou de acreditar que um dia você voltaria para buscá-la. Ela sabia que por trás do cansaço havia amor, que por trás do medo havia coragem, que por trás da armadura ainda existia você. Agora é o momento de voltar para ela, não como alguém quebrado, mas como alguém desperto. Porque reconhecer sua criança interior não é regredir, é se libertar, é parar de repetir histórias que não te pertencem, é parar de viver como se o amor tivesse que ser conquistado a todo custo, é parar de carregar dores que nunca foram suas. Você não está mais no mesmo lugar, não tem mais o mesmo tamanho. Agora, você pode se cuidar, pode se proteger, pode criar novas formas de viver e, principalmente, pode oferecer à sua criança o que ela mais esperou, alguém que a veja de verdade. Você pode ser esse alguém. Pode ser quem segura sua mão nas horas difíceis, quem diz que não tem problema sentir, quem dá colo para si mesmo quando o mundo parece demais. Isso é maturidade espiritual. Isso é integração. Isso é amor consciente. Jung sabia que o processo de individuação não era sobre se tornar algo diferente, mas sobre se tornar inteiro. E ser inteiro é isso. Não é ser forte o tempo todo. É saber onde doeu. É respeitar suas sombras. É honrar suas luzes. É acolher todas as suas partes com a mesma dignidade. A criança ferida em você não precisa mais se esconder. Ela pode dançar de novo, pode rir alto, pode confiar sem medo, pode dizer o que sente, pode existir por completo. E é nesse instante que a vida destrava. Não porque tudo muda por fora, mas porque por dentro você voltou a ser quem sempre foi, inteiro, presente, vivo, com as marcas que carrega, sim, mas também com a luz que finalmente começa a brilhar sem culpa. A cura não é um fim, é um retorno, e talvez agora você possa respirar mais fundo e dizer para si mesmo, com verdade, agora eu estou aqui e não vou mais me abandonar.